Olá, boa tarde. Começa agora o Mercado e Companhia com o que acontece de mais importante na economia e no agronegócio. Hoje, sexta-feira santa, feriado. O mercado financeiro não opera, mas temos muita análise dos principais fatos econômicos da semana. Acompanhe os destaques. Banco Central eleva a projeção para o crescimento do PIB brasileiro este ano. Entre os motivos, BC cita a reversão da trajetória positiva da agropecuária. Preço dos peixes de cultivo se mantém mais estável ao longo do ano. Na previsão do tempo, chuva do interior de Mato Grosso nos próximos dias é fundamental para o desenvolvimento do milho segunda safra. E ainda, umidade nas regiões produtoras brasileiras de café favorecem lavouras de arábica e robusta. Tudo isso você confere a partir de agora no Mercado e Companhia. No calendário religioso, a época da Quaresma e também a Semana Santa marcam aí o período que o consumo de carne vermelha é tradicionalmente substituído pelos frutos do mar e pescados. E para este ano, o consumidor enfrenta os desafios do encarecimento dos produtos da cesta básica típicos do período de Páscoa. E para falar sobre a expectativa do setor de pescados, eu vou conversar agora com o presidente da Associação Brasileira de Piscicultura, o Francisco Medeiros. Boa tarde, Francisco. Obrigada por aceitar nosso convite aqui neste feriado. Eu que agradeço estar aqui, afinal de contas, nós estamos no melhor período para o nosso negócio no ano. Com certeza. E nós falamos ontem aqui no Mercado e Companhia que, em média, o preço dos itens de Páscoa aumentou cerca de 9%. Existe uma diferença, você me explicou, entre os preços de peixes de cultivo e os peixes de pesca, que ficam com valores mais altos agora, mais caros nessa época do ano. No caso dos peixes de cultivo, Francisco, como é que está o mercado? Ele é mais estabilizado? Ele é mais estabilizado principalmente porque a maioria dos produtos disponibilizados no comércio são industrializados, ou seja, passa pela indústria, tem o congelamento e está no supermercado. Aliás, os produtos da Semana Santa já foram entregues pela indústria há mais de 20, alguns até 30 dias. Então, isso acaba tendo uma programação durante todo o ano de produção, de processamento e de entrega. Isso permite que nós tenhamos preços mais estáveis durante o ano. A correção anual acaba ficando muito próximo da inflação, que é o que aconteceu nos últimos 12 meses. Agora, a gente sabe, que nessa época do ano a gente tem aí, como você disse, agora é um aumento do consumo de peixes. Agora eu queria que você falasse para a nossa audiência quais os que saem mais e se existe um preferido para substituir o bacalhau, que é super salgado, não só no sabor, mas também no preço. Fica difícil comer bacalhau aí para as famílias na Sexta-feira Santa e no domingo de Páscoa, Tá bem difícil. A escolha já está feita. É filé de tilápia, que hoje você encontra praticamente em todos os supermercados do Brasil, inclusive da região norte. E esse está sendo o grande substituto e um substituto à altura, sem estar tão salgado como você falou há pouco aí do bacalhau. E quais são os outros também, além da tilápia, que são bem consumidos, Francisco? Na região norte, na região centro-oeste, nós temos o tambaqui, que, aliás, é um produto fantástico, saboroso, um dos melhores peixes da Amazônia, e que hoje é cultivado em grande escala, principalmente nos estados do Maranhão, Mato Grosso e Rondônia e Roraima, consumido bastante em grande parte do Brasil. E a gente sabe, que a gente tem um consumo de peixes aí, principalmente da tilápia, ele é mais regular ao longo do ano, também todo, que são os peixes de cultivo. As pessoas estão substituindo mais essa proteína ao invés de comer carne vermelha? Como é que está o consumo de peixe no Brasil ao longo de todo o ano, não só falando dessa época em específico? Olha, a proteína de peixe no Brasil é a proteína que mais aumentou o consumo nos últimos 10 anos. Nós tivemos um aumento geral de 53%, significa 5,3% ao ano. Ou seja, resumindo, nos últimos 10 anos, o consumidor brasileiro percentualmente está consumindo mais peixes de cultivo, principalmente tilápia e tambaqui, quando comparado com suíno, aves, bovino, ovos e leite. E isso é muito bom por vários aspectos. O primeiro está relacionado às questões de sustentabilidade. O segundo, relacionado às questões de saúde, porque nós sabemos o benefício do peixe. Aliás, muitas vezes que a gente vai ao médico, a recomendação, come mais peixe, porque nós sabemos
tão bem isso faz à saúde. Então, as pessoas estão um pouco procurando saudabilidade. Além disso, tem um fator mais importante. A indústria de peixe de cultivo hoje entrega no supermercado um produto pronto para consumo, que é principalmente o filé de tilápia, a costelinha de tambaqui, e é só levar para casa, tem várias maneiras de fazer. Eu até brinco, o filé, se você tiver com preguiça de preparar, come cru mesmo. Com certeza, né? E a gente já incorporou, então, na nossa dieta, na dieta do brasileiro, essa proteína que é super saudável também, né? Ajuda a ter todos os nutrientes mais equilibrados. Agora, você falou uma coisa importante, né? Antigamente, a gente tinha os locais certos para comprar peixe. Agora, atualmente, é muito mais diversificado. Por exemplo, quem quer comprar peixe hoje, na Sexta-feira Santa, encontra mais facilmente, né? Em supermercados, em todos os locais, né? Exatamente. Em todos os supermercados brasileiros hoje tem peixe congelado lá na gôndola com a mesma qualidade que a gente tem a carne de suíno, de aves principalmente, que normalmente a gente compra congelado. Isso favoreceu que a gente tivesse nos últimos 10 anos esse aumento de consumo. Afinal de contas, primeiro que é difícil você pegar um peixe inteiro, levar para casa e preparar, e segundo que as pessoas não se deslocam tanto para comprar o peixe. Já o supermercado, a mercearia está na esquina, está no seu quarteirão e lá você vai encontrar um produto de boa qualidade, vai manter a tradição católica cristã aqui no Brasil, que é o consumo hoje, na sexta-feira, de um peixe em substituição às outras proteínas. E você quer dividir com a gente aqui rapidamente qual vai ser seu menu aqui da Sexta-feira Santa? Agora no almoço? Claro, já está preparado ali. Eu, como estou em Cuiabá, sou um adotivo, filho adotivo de Cuiabá, vou comer um filé de tilápia à mujica de filé de tilápia. É uma tilápia, o filé de tilápia é um molho, mas a principal diferença, vai mandioca e banana, é uma delícia. Aliás, quando vier a Cuiabá, vá a um restaurante, consuma mujica de tilápia, mujica de pintado, que vai ser uma experiência incrível. Tá ótimo aqui, então dica dada, viu? Obrigada, Francisco, pela sua participação hoje. Uma excelente Páscoa para você, de muita paz, de muita saúde e até uma próxima oportunidade. Amém, que assim seja para todos nós. E a seguir, mercado financeiro não opera, mas temos muita análise dos principais fatos econômicos da semana. O Thiago Abeste já está aqui para comentar o que o Banco Central levou à projeção para o crescimento do PIB brasileiro este ano. É já já. E hoje, por causa do feriado de Sexta-feira Santa, não há negociações na Bolsa Brasileira de Valores, a B3. Os agentes financeiros chegam ao fim de semana com um respiro após importantes dados dos últimos dias, como resultado positivo na geração de empregos com carteira assinada. Vale destacar também a prévia da inflação subindo, puxada mais uma vez por alimentos, e ontem, às vésperas deste feriado, a projeção de um maior crescimento do PIB brasileiro neste ano. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora. Porque, conforme o relatório trimestral de inflação do Banco Central, divulgado nesta quinta-feira, a estimativa para a expansão do PIB de 2024 passou de 1,7% para 1,9%. Segundo o BC, no geral, houve mudança das expectativas para o consumo do governo, uma reversão da trajetória positiva da agropecuária, que foi o destaque do crescimento no ano passado. Olha só ele aqui que já está comigo aqui, o Thiago Abeste, que vai traduzir todos esses dados para a gente. Bem-vindo, Thiago. Obrigado, Pri. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no Mercado e Companhia. Então, o Banco Central divulgou, né, o relatório trimestral de inflação e aí veio esse dado, reajustando a projeção de crescimento do PIB para o ano, né, de 1,7 para 1,9, que está em linha com o que já vinha prevendo o Boletim Focus dessa semana, que é um crescimento de 1,85% e um pouquinho abaixo do que prevê o Ministério da Fazenda, que é 2,2%. O que está pesando, né? É uma atividade econômica mais forte nesse primeiro semestre, isso vai se refletir inclusive em dados de emprego que a gente vai trazer já já,
Mas a diferença é que dessa vez o Banco Central está prevendo que a agropecuária vai contribuir menos, né? Para a gente lembrar, no crescimento do ano passado, que foi de 2,9%, a agropecuária contribuiu com 15% de crescimento, né? Foi muito expressivo. Esse ano já o Banco Central está prevendo que a contribuição da agropecuária seja negativa, inclusive de 1%. Quem vai levantar mais o nosso PIB, aí está a previsão de indústria, né, de 2,2%, e os serviços com 2,2%, que é o setor que mais emprega na nossa economia, né? E falando nisso também, o Banco Central divulgou os dados de inflação, né, e a previsão de inflação para esse ano ainda está dentro da meta, certo. Tem uma previsão de 3,5%, e a nossa meta é de 3%, com uma tolerância para baixo de 1,5 ponto percentual e para cima também. Então fica dentro desse intervalo, está tudo dentro da meta para esse ano, Pri. Tá certo. E mesmo a semana sendo mais curtinha, a gente sabe, tem alguma outra coisa que você queira destacar, Thiago? Essa semana a gente também teve a divulgação de IPCA 15, né? A gente teve uma inflação de 0,36%, a previsão. Ainda vai sair o dado depois fechado no final do mês, mas ela já ficou bem abaixo de fevereiro, que foi 0,78%, mas, mais uma vez, o que elevou a inflação foram os alimentos, especialmente cebola, ovos, frutas e leite, né? E provavelmente a nossa Páscoa também vai ficar um pouquinho mais salgada, porque os preços dos alimentos estão mais altos, né? E, Pri, falando só sobre o outro dado importante da semana, a PNAD, né? O emprego, foram mais de 300 mil vagas em fevereiro e salários um pouco mais elevados também. O que acontece com isso, né? A gente teve 7,8% de desemprego, só que às vezes as pessoas ficam pensando, poxa, mas a gente gerou 300 mil vagas e o desemprego está em 7,8%, cresceu um pouquinho. Mas acontece que o IBGE diz que pode ser que muita gente que tenha parado de procurar emprego no finalzinho do ano tenha retomado agora. E esses dados de emprego e desemprego são importantes por quê? Porque com a economia mais acelerada, a gente pode não ter aqueles cortes que estavam previstos para a Selic, né, até o final do ano. Para agora, maio, a gente está contratado com o Banco Central, está comprometido em fazer um corte de 0,5 ponto percentual, mas para as próximas já não se sabe mais, porque tem essa pressão inflacionária, justamente porque a gente tem mais emprego, tem mais salários, o que é uma ótima notícia, mas acontece que isso acaba pressionando um pouco a inflação e aí pode ser que o volume, o corte na Selic seja um pouquinho menor a partir de junho. Tá certo, Thiago. Olha, muito obrigada por estar aqui comigo aqui na Sexta-feira Santa. Te desejo uma Páscoa excelente. Quer compartilhar seu prato de hoje ou não? O que você vai cozinhar? Eu vou preparar um bacalhau, Pri, um bacalhau à Gomes de Sá, que é simplinho, rápido e fica muito gostoso. Desfiadinho, não é verdade? Vai já no de forninho, salgado, salgado, rápido, para quem trabalhou, receita rápida. Exatamente. Que ótimo. Uma feliz Páscoa para todo mundo, boa Páscoa, Pri. Que bom, te vejo na segunda-feira. Até segunda. Até mais. E veja logo mais na previsão do tempo. Chuva do interior de Mato Grosso nos próximos dias é fundamental para o desenvolvimento do milho segunda safra. E ainda, chuvas nas regiões produtoras de café favorecem lavouras de arábica e robusta. As chuvas nas regiões produtoras brasileiras de café têm sido positivas, tanto para a variedade do café arábica quanto para o café robusta. Segundo pesquisadores do CPE, as precipitações devem auxiliar no enchimento dos grãos dos cafezais mais tardios, né, e contribuir para as últimas adubações da safra. Por enquanto, o diferencial entre os preços das variedades continua estreito. Na parcial de março, o indicador CPE-Exalc do Robusta registrava a média de R$ 883 a saca e o Arábica de R$ 1.010 a saca. A diferença agora é de R$ 127 por saca, enquanto que em março do ano passado eram quase R$ 460. E a chuva do interior de Mato Grosso nos próximos dias, ela é fundamental para o desenvolvimento do milho segunda safra, mas pode atrapalhar o andamento e a finalização da colheita aí da safra de soja nos próximos dias.
Enquanto isso, o feriado prolongado vai ser de tempo seco em grande parte do centro-sul do Brasil, algo que muda a partir da semana que vem. Vamos dar uma olhadinha aqui nas imagens de satélite. A gente falava de café também e como a umidade tem favorecido o café arábica e robusta. Porque a gente tem aqui uma frente fria estacionada, em parte aqui do sudeste, e ela é responsável ainda por contribuir com umidade no solo. Então, as áreas do sul de Minas, também áreas ali da Mogiana Paulista. Agora, para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo, que tivemos aqueles problemas seríssimos no fim de semana passado, com os altos volumes de chuva de até 380 milímetros, essa chuva diminui, mas o tempo não fica ainda completamente seco. Então, para as áreas ali, a recomendação da Defesa Civil ainda é de alerta, porque o solo está muito instável. Então, tem esses dois pontos, né? A gente vê aqui no Centro-Sul todo esse tempo mais aberto, mas dá só uma olhada na quantidade de nuvens que a gente tem em Mato Grosso. E é justamente por isso que eu escolhi a cidade de Alta Floresta para a gente dar uma olhada aí na previsão dos próximos 3 dias. A gente vai ter uma sexta, um sábado com pancadas de chuva, um domingo também, choveu também ontem na quinta-feira e toda essa chuva, ela tem contribuído bastante para aumentar os índices de água disponível no solo. Só que, claro, para quem está finalizando a colheita da soja, serão dias de interrupções nos trabalhos de campo. Dá só uma olhada aqui no centro de Mato Grosso, onde a gente vê esse núcleo de nuvens mais carregadas, e a gente teve o quê? Justamente núcleos de chuva mais fortes. Tudo que a gente vê aqui em roxo está numa escala de 80 a 100 milímetros de chuva, isso em 5 dias. Então, é uma quantidade considerável, tá? Quando a gente olha para Mato Grosso do Sul, a situação é completamente diferente. A chuva em Mato Grosso do Sul tem sido muito mais escassa. Isso tem deixado os produtores de milho segunda safra mais preocupados, porque além dessa falta de chuva, fez mais calor no sul de Mato Grosso do Sul. Tem algumas áreas ali do estado que estão precisando de umidade. Essa umidade até vem, só que ela vem num curto intervalo de tempo na semana que vem e logo vai embora. A gente chama atenção também para a parte aqui do sul do Brasil, que pelo menos até o dia 2 de abril não tem condição para temporais nem tempestades. Olhando a região norte, ainda destaque Pará, Maranhão, aqui em boa parte também ali do Amazonas e parte do interior aqui do Nordeste, sertão nordestino, que essa umidade vai ser muito bem-vinda, principalmente para os agricultores familiares, para os outros cultivos que tem por aqui. A gente vai ver que isso vai mudar ali no sul do Brasil a partir da semana que vem. Tá vendo que a gente já vê um alerta para a tempestade. Vamos ter no início da semana que vem aí uma nova frente fria que vai trazer de volta os temporais. Então, o início de abril um pouco mais cheio de intempérie no sul do país. E aí, a gente vai ter um tempo mais firme entre o sudeste e centro-oeste. A gente chama a atenção aqui para também parte do interior do Mato Piba, onde o índice de tempestade é alto, tá? Agora, olhando uma outra situação, risco de focos de incêndio. O que eu disse para vocês? Que o sul de Mato Grosso do Sul é o local que mais precisa de umidade. E é justamente por aqui que a gente vê o maior índice aqui de focos de incêndio, porque não tem chovido. A chuva tem sido muito escassa, e principalmente por causa das altas temperaturas, isso provocou estresse hídrico nas lavouras. O Paraná, a gente também viu que a chuva vai voltar ali para o Rio Grande do Sul, mas não chega com grande volume para o Paraná. Para o Paraná, a situação vai ser de uma chuva mais isolada, mais passageira, tá? E olhando aqui para a parte da Bahia e parte do norte de Minas Gerais, o que a gente observa? São áreas onde o tempo estava completamente seco. E nessas áreas onde o tempo estava completamente seco, a gente tem aí, então, um risco para queimadas mais elevado. O grande potencial aqui, a grande situação que o produtor rural tem que ficar de olho é justamente nesse corte das chuvas, tá? Existem muitas apostas em relação ao milho segunda safra, embora a gente tenha tido ali uma estimativa de uma diminuição diária, né? Talvez de 3,9% de acordo com a Agroconsult, diminuição da área plantada do milho segunda safra aí para esse novo ciclo. Mas a gente está com grandes expectativas com o clima, mas já é certo, já foi dito aqui, tanto nos outros boletins de meteorologia e também no nosso podcast Canal Rural Clima, que você pode acompanhar nas plataformas Spotify, Amazon, Audacy, Deezer e Apple, tá? Todos os dias tem um episódio novo. O dessa sexta-feira, inclusive, está muito interessante. Fala dos 20 anos do furacão Catarina, então você corre lá para escutar. O que a gente tem sempre falado? Que tem umidade, a gente viu que Mato Grosso vai ter umidade, Mato Grosso do Sul vai ter umidade na semana que vem, mas que a partir da segunda quinzena de abril, essa chuva diminui de forma muito significativa em todo o Brasil Central. E é aí que a gente chama o ponto de atenção, tá certo?
para a segunda quinzena de abril com essa diminuição das chuvas. Além de ser o normal parar de chover nessa época do ano, a gente vai ter um corte um pouquinho mais antecipado. Não se esqueçam que estamos em transição, né? Saindo de um El Niño que já está enfraquecendo e já com um Laninha em vista. Combinado assim? E olha só, o Mercado e Companhia desta sexta-feira fica por aqui. Você continua acompanhando as nossas notícias em tempo real e também pelo nosso site, canalrural.com.br. Obrigada pela sua audiência. Uma feliz Páscoa de muita saúde, né, de renascimento dos bons sentimentos. Espero vocês na segunda. Até lá!